Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início, então, à primeira aula de uma série de cursos online sobre as obras literárias dos reformadores. Nesse primeiro curso, nós vamos voltar, então, a nossa atenção para a obra de Martim Lutero, chamada Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns conselhos que Lutero dá nessa obra sobre a oração. Então, esse primeiro curso teremos 3 aulas. A primeira delas é sobre os conselhos sobre a oração. Esse livro de Lutero, Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, ele está incluído dentro da coleção Martim Lutero Obras Selecionadas, volume de número 5, da editora Concórdia, junto com a editora Sinodal. Tá? Então, depois, se algum de vocês quiser adquirir, isso geralmente se encontra nas grandes livrarias. Por exemplo, na Amazon você vai encontrar esse livro. Eu acho que até já encontra ele no formato Kindle. Tá? Então, vamos iniciar a nossa aula, a primeira aula deste curso e a primeira aula de toda a série de cursos que pretendo dar sobre as obras dos reformadores. Nós vamos, então, voltarmos para o Senhor Deus em oração, pedir a sua bênção para essa noite. Então, eu vou pedir ao irmão Renan que faça essa oração. Senhor, nos abençoe neste momento, nos dê a bênção de termos a nossa atenção voltada ao tópico da oração e nos ensina, nos estimula, nos leva docemente a este momento secreto da oração, através dos ensinos do teu servo do passado, através do intermédio do pastor Elienay hoje também. Fala conosco então, nos corrige e nos faz ter mais oração, nos faz ter mais momentos de oração com o Senhor, mais comunhão, intimidade com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida, nos faça orar mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vamos então ao estudo dessa noite. Então, eu quero começar falando sobre o contexto histórico desta obra, Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo. Aqui, então, a primeira coisa que é bom para que nós possamos nos situar, lembrar que aquelas famosas 95 teses, né, de Lutero, que ele afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, essas 95 teses foram afixadas no dia 31 de outubro de 1517. A reforma não começou nessa data, mas geralmente é a data que nós comemoramos a reforma, né, dia 31 de outubro. E então foi lá em 1517. A obra que nós vamos estudar a partir de hoje, ela foi escrita em 1535, bem no começo de 1535. Então, já tinha um certo avanço na reforma. Ela foi, então, escrita nessa época e ela foi muito bem recebida. Já em 1535, ela teve 4 edições naquele ano, no primeiro ano. E depois disso foram mais de 20 edições em alemão. Então, foi bem recebida essa obra pelas pessoas daquela época. O Lutero, ele dedicou essa obra a um amigo. Então, você pode observar que o título completo da obra é Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo. E esse bom amigo, para quem ele dirige essa obra, ele dedica essa obra, é justamente um homem chamado Pedro Beskendorf. O Pedro Beskendorf, ele era barbeiro. E, como nós vamos observar a seguir, essa obra, por certo, foi muito útil a esse homem, porque logo depois que ele recebeu, né, essa dedicatória da obra de Lutero e esperando que fosse útil a ele, o Pedro sofreu um revés terrível. Por isso é bom, então, nós termos uma noção de quem foi este homem, como essa pequena obra pode ter sido útil a ele. Então, o contexto histórico aqui
É um pouco sobre o que aconteceu antes, mas também um pouco sobre como a obra pode ter sido útil ao Pedro Beskendorf. Ele era o barbeiro de Lutero, e quando Lutero escreveu essa obra, ele já era barbeiro de Lutero há mais de 18 anos. Vale ressaltar aqui que, naquela época, o barbeiro também era conhecido como cirurgião. Então, como tal, ele oferecia mais do que cortar o cabelo. Realizava, então, até procedimentos médicos. Era chamado de cirurgião barbeiro. Então, por exemplo, um cirurgião barbeiro, como o Pedro era, ele podia arrancar dentes, ele amputava membros, ele efetuava sangrias, e tudo isso sem anestesia, sem formação médica, utilizando apenas os instrumentos mais rudimentares, né, que ele tinha. Faz 2 anos que eu fiz uma estimativa, baseado na estimativa de outra pessoa em inglês, em dólar, aí eu passei para a nossa moeda, e essa estimativa, na ocasião, a gente poderia ter uma ideia mais ou menos seguinte, que naquela época um médico poderia custar R$315 a consulta, enquanto a do barbeiro custaria aí em torno de R$38. Então, ainda que o valor hoje daria diferente por causa do dólar, mas dá para ter uma noção da diferença, né, entre 315 e R$38. Então, por isso, muitas pessoas, em vez de ir ou procurar médico em determinada situação, ela simplesmente ia chamar o cirurgião barbeiro para executar aquilo que era necessário. O Pedro Beskendorf, ele foi um barbeiro, entendendo barbeiro, cirurgião barbeiro, né? E ele era uma pessoa bem conhecida. Ele tinha servido na corte do príncipe Joaquim Anhalt, e lá em Wittenberg, onde tinha a faculdade, né, ele era respeitado pelos professores da Universidade de Wittenberg. Então, era um homem conceituado, vamos dizer assim. O Pedro, então, era o barbeiro de Lutero, mas o Pedro também tinha interesses literários e interesses, podemos dizer, teológicos. Ele pretendia escrever, ele certa vez comentou com o Lutero, que ele pretendia escrever um livro contra o poder e as artimanhas do diabo. Ele tinha esse interesse, né, de escrever um livro contra o poder e as artimanhas do diabo. E o Lutero, então, escreveu num dos livros de Pedro sobre outro assunto uma poesia de 40 linhas sobre aquilo que nós lemos em João, capítulo 8, versículo 44, que diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É interessante observar, e vocês vão entender por que eu estou enfatizando isso, que Lutero coloca lá essa poesia de 40 linhas baseada em João 8,44, num livro do Pedro, que queria escrever contra o poder e as artimanhas do diabo. Lutero coloca esse texto que lembra que o diabo é homicida desde o princípio. O Pedro queria escrever contra o poder e as artimanhas do diabo, mas, ao que parece, o próprio Pedro não ficou muito atento para as artimanhas do diabo. Em 27 de março de 1535, então provavelmente alguns meses depois, né, de Lutero ter escrito essa obra aqui dedicada ao Pedro, né, uma singela forma de orar para um bom amigo, então alguns meses ou semanas depois, em 27 de março de 1535, num sábado, antes da Páscoa, o Pedro cometeu um erro terrível que o envolveu em uma tragédia familiar. O Pedro estava na casa do seu genro, Dietrich, para uma refeição. O Dietrich era um veterano de guerra, e o Dietrich começou na conversa com o Pedro que era o barbeiro, né, Beskendorf, e começou a se gabar e a dizer basicamente o seguinte: olha, eu fui em várias e várias e várias guerras,
e todas as guerras que eu vou, eu nunca levei nenhum ferimento, eu sou um homem invulnerável. Nada, eu conheço a arte de me fazer invulnerável, nada consegue me atingir em uma batalha. E aí parece que tanto o Pedro quanto o Dietrich, o seu genro, já tinham tomado algumas taças de vinho, e o Pedro resolveu testar a realidade da afirmação do Dietrich, né? Já que você é invulnerável, vamos ver se é isso mesmo. E aí o Pedro pegou uma faca na mesa e enfiou essa faca no Dietrich. E descobriu que o Dietrich não era invulnerável. O Dietrich, então, morreu. O Pedro Beskendorf matou o seu próprio genro nessas condições. Então, por causa disso, o Pedro sofreu as sanções da lei, né? Mas como ele era uma pessoa muito conhecida, tinha amigos importantes, e até o próprio Lutero acabou ajudando também, ele foi condenado somente ao exílio. Então ele perdeu tudo que ele tinha em Wittenberg, e ele foi se abrigar em outra cidade alemã, chamada Dessau, que ficava a 34 quilômetros de Wittenberg. Então, vejam a situação. Ele queria escrever sobre as artimanhas do diabo, e Lutero tinha falado, olha, lembrando João 8,44, o diabo é homicida desde o princípio, e agora o Pedro se vê numa situação em que ele acabou se tornando também um homicida. E vocês podem imaginar, então, o tipo de situação que um erro como este causa, né, na vida de um homem. Como deve ter sido, né, lidar com a filha que perdeu o marido, lidar com a própria esposa, com os outros filhos, com a sociedade, com toda a situação. Deve ter sido um momento muito difícil na vida do Pedro. E agora, então, mais do que nunca, certamente o Pedro precisaria se refugiar em Deus e cultivar uma vida de dependência e confiança em Deus, o que certamente envolve orar de forma correta. Eu não sei o que aconteceu com Pedro depois disso, mas se podemos concluir que uma das coisas que ele precisava era de arrependimento, de vida em Cristo, de confiança no Senhor, e certamente para viver uma vida piedosa assim ele precisaria orar. Então, se ele se voltou realmente em arrependimento, ele teria esse instrumento que lhe foi oferecido por Lutero alguns meses antes, que era um livro ensinando ao Pedro sobre como orar. Então, isso é o contexto histórico dessa pequena obra. Alguém tem alguma dúvida? Vou ver se tem alguma mãozinha levantada aqui. Parece que não. Então vamos continuar. Ninguém tem dúvidas sobre o contexto histórico. Vou ver os comentários aqui no bate-papo. Tudo ok. Ok. Então sigamos. Vamos falar agora sobre o conteúdo da obra. Agora então que a gente já tem uma ideia, né, de quem foi o Pedro Barbeiro e o que aconteceu com Pedro Barbeiro um pouco depois que Lutero dedicou essa obra para ele, vamos voltar a nossa atenção para a obra em si, que tinha originalmente 14 páginas, então era um livreto, né? Uma singela forma de orar para um bom amigo. Algumas coisas que nós podemos dizer sobre essa obra. Primeira é a seguinte: essa obra não é um tratado teológico sobre a oração. No início da obra se lê como se deve orar para Pedro Barbeiro. Então, o objetivo de Lutero é ensinar o Pedro Barbeiro como orar. É por isso que algumas pessoas têm sugerido que é possível que o Pedro Barbeiro ele tenha feito, um pouco antes, né, algumas perguntas a Lutero sobre como se deveria orar. E que então Lutero, ciente de que essa era uma dúvida não só do Pedro, seu amigo, mas que muitas outras pessoas tinham essa dúvida, Lutero respondeu às dúvidas do Pedro, oferecendo
o seu próprio esquema pessoal de devoção, que ele fazia em suas orações. Então, a obra é, no final das contas, não um tratado teológico, mas é uma obra através da qual Lutero oferece o seu esquema pessoal de devoção. Então, temos aqui Lutero basicamente dizendo, bom, eis a forma como eu faço, desse jeito aqui. Só que Lutero não esperava que as pessoas fossem copiar as suas orações e nem que elas iriam repetir ao pé da letra tudo que ele fazia. Ele estava simplesmente tentando oferecer uma ideia de como orar com base na palavra de Deus. Ele até esperava que outras pessoas pudessem fazer melhor do que ele fazia. Então ele não queria dizer, está aqui um modelo, todo mundo tem que copiar esse modelo, mas ele queria oferecer um exemplo com princípios, né, bíblicos, para que as pessoas então pudessem fazer as suas devidas adaptações quanto a isso. E aqui é importante destacar que talvez possa ter sido a experiência de algumas pessoas que estão aqui na aula e talvez a experiência de alguns ouvintes posteriormente no YouTube, que, por exemplo, eu particularmente, quando eu conheci a fé reformada e comecei a aprender, não só sobre as doutrinas da graça, mas sobre o culto, sobre a pregação e vários outros temas, então, em um determinado momento eu estava me perguntando, rapaz, como é que ora, por exemplo, no culto, uma reunião de oração, como funciona, como é a oração, o que tem que ser diferente? Eu realmente comecei a estudar de novo o assunto, porque eu percebi que precisava ajustar a minha compreensão sobre oração, agora que eu cria de fato na soberania de Deus sobre todas as coisas e estava abraçando essa fé que nós denominamos de reformada. Então, também naquela época, né, as pessoas tinham deixado o catolicismo romano e elas queriam aprender a orar de uma forma correta, porque até então muitas delas apenas sabiam repetir ladainhas e ficar ali repetindo. Então é fácil entender porque o Pedro Barbeiro pode ter perguntado a Lutero como orar e porque o Lutero escreve o livro dedicado a ele, mas esperando que outras pessoas também sejam beneficiadas com essa obra. Uma outra coisa que podemos dizer é que nessa obra Lutero está oferecendo conselhos e exemplos, então, como nós podemos organizar a nossa devoção diária de uma forma disciplinada e uma forma bíblica. Tá? Então, são conselhos que ele oferece aqui, principalmente. O esquema de Lutero na obra é muito simples, e é o esquema da devoção pessoal de Lutero. Primeiro, o esquema de Lutero na sua devoção pessoal tem como pano de fundo os salmos e os catecismos que o Lutero havia desenvolvido, né, para o ensino, o catecismo maior e o catecismo menor de Lutero. Então, nessa pequena obra sobre a oração, Lutero procura então oferecer conselhos gerais sobre como se deve orar, são bem simples, como veremos hoje, e depois ele oferece exemplos de como aplicar o seu sistema de devoção, vários exemplos de oração a partir do Pai Nosso e a partir dos 10 mandamentos. Então, a obra é basicamente isso. Depois, em edições posteriores, o Lutero acrescentou também como orar usando o credo apostólico, na mesma estrutura. Então, nessa primeira edição de 1535, ele só apresentou modelos de oração, exemplos baseados no Pai Nosso e 10 Mandamentos. Essa parte do credo foi edições posteriores, tá? Então, nós não temos aqui. Então, quando se trata, por exemplo, dos 10 Mandamentos, o Lutero apresenta um esquema muito interessante. Veja aí. Ele pega cada mandamento e ele vai fazer esse esquema de aplicação aqui, você está vendo em sua tela. Então, ele tem a instrução, que ele chamava de livrinho de doutrina, ações de graças, o livrinho de canto, confissão, o livrinho de confissão, e petição, o livrinho de oração. Então, ele usava essa estrutura
em cada um dos mandamentos. Em cada mandamento ele destacava: aqui está a instrução, aqui está o motivo para agradecermos a Deus, aqui estão os pecados que devemos confessar e aqui está o que nós devemos pedir a Deus. A gente vai ver isso na nossa última aula. No Credo Apostólico, isso foi feito também depois, tá bom? Então, a estrutura dessa pequena obra é a seguinte. Primeiro, ele oferece os conselhos gerais sobre a oração. É a aula de hoje. Depois, ele mostra como orar com base na oração que Jesus nos ensinou, chamada de Pai Nosso. É a segunda aula. E depois, como orar com base nos 10 mandamentos, com essa aplicação em 4 partes que nós acabamos de ver. Instrução, ação de graças, confissão e petição. Isso nós veremos na nossa terceira e última aula. Então, nós vamos ter 3 aulas, vamos seguir essa mesma estrutura que você está vendo agora, e a aula de hoje vai ser sobre conselhos gerais sobre a oração. Então, agora que nós já temos uma ideia do contexto histórico da obra e também uma ideia do conteúdo geral da obra, nós vamos para o primeiro conselho que Lutero nos oferece quanto à oração. Mas antes disso, nós vamos verificar se ninguém tem, se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Pode levantar aí a mãozinha se tiver. Parece que não. Então nós vamos seguir aqui com o primeiro conselho sobre a oração. Então, o primeiro conselho sobre a oração é este: aqueça o coração antes de orar. Então, o Lutero, ele começa essa parte da sua obra, né, do seu livro, Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, admitindo que, por causa das ocupações e de pensamentos alheios, muitas vezes ele mesmo se sentia frio e sem vontade de orar. E aí uma das coisas que ele diz lá é essa aqui: a nossa carne e o diabo estão sempre dificultando e impedindo a oração. Então, ele reconhece essa luta, essa batalha, né, que nós muitas vezes não temos a vontade de orar. Então, sempre tem coisas para nos impedir de orar ao Senhor nosso Deus. E, por experiência própria, e pelo que também eu ouço nas visitas pastorais, eu acho que todos nós que estamos ouvindo lendo essas palavras, conhecemos bem essa dificuldade. Por vezes nós nos sentimos frios, sem vontade de orar, sem vontade também de ler a palavra de Deus, temos dificuldades com uma frieza, sem ânimo para nos dirigir a Deus em oração. E aí a pergunta surge: o que fazer quando nós não sentimos o desejo de orar? Lutero diz que um dos problemas, claro que isso não é o único, né, mas é que muitas vezes nós queremos ir direto à oração sem aquecer o coração, sem fazer por onde que os nossos pensamentos saiam da terra e foquem no Senhor Deus. Então, ele defende nesse primeiro conselho que antes de orar, nós precisamos aquecer o nosso coração. E com esse fim de aquecer o coração, Lutero recitava para si mesmo, então oralmente, né, os 10 mandamentos, o credo apostólico, e também, vi agora que eu escrevi errado aí, tá? Desculpem, tá? Apostólico, mas é apostólico, o credo apostólico, e também ele recitava passagens em que Cristo estava falando, por exemplo, as bem-aventuranças, passagens das cartas de Paulo e também passagens dos Salmos. Então, enfim, os 10 mandamentos, o credo apostólico e diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento. Então ele fazia essas recitações, então ele memorizava essas passagens e recitava,
E é interessante, então, notar aqui uma coisa muito curiosa, eu fiquei pensando sobre isso, que Lutero aquecia o coração justamente com aquilo que, segundo os evangélicos dos nossos dias, esfria o coração. Pense sobre isso. O que os evangélicos, em modo geral, hoje pensam sobre credo apostólico, 10 mandamentos, recitação, né, memorização e recitação das escrituras. Eles vão dizer, não, isso vai esfriar, eu vou ficar desanimado para orar. Quando Lutero entendia que essas coisas aqueceriam seu coração para prepará-lo para a oração. Então, é muito interessante observar, Lutero pensava que essas coisas aqueciam seu coração, e os evangélicos dos nossos dias dizem que essas coisas esfriam o nosso coração para a oração. E percebemos então que há nos nossos dias uma certa rejeição aos 10 mandamentos, aos credos da igreja e à recitação das escrituras nas devoções pessoais. Em parte, essa rejeição, me parece, tem a ver porque esse tipo de uso, né, 10 mandamentos, credos, recitação das escrituras, pode parecer para muitos evangélicos uma coisa católico-romana. Isso é dos católicos romanos, então recitar as escrituras, credo, essa palavra, credo apostólico, isso é da igreja romana. Então, 10 mandamentos, isso já foi, já não está valendo mais, então para que eu vou fazer isso? Então, eles têm uma ideia de que isso é um tipo de devoção da igreja romana que eles não devem seguir por esse caminho. Então, há uma rejeição com qualquer coisa que pareça catolicismo romano. Mas, então isso é a alma anabatista do cristianismo, dos evangélicos brasileiros, vamos dizer assim, é melhor colocar assim. É a alma anabatista dos evangélicos brasileiros. O anabatismo é, basicamente, a posição, ainda que a maioria não saiba, da maioria dos evangélicos brasileiros. Mas isso também tem a ver com a ideia de que a devoção deve ser espontânea. Então, nesse caso, há uma rejeição a qualquer coisa que envolva decorar, repetir, porque eles entendem que a devoção deve ser espontânea. Se ela não for espontânea, eles vão dizer ela não é verdadeira. Então, se for uma oração escrita, então ela não é uma oração verdadeira porque ela foi escrita antes. Se for recitar alguma coisa, não vale, porque isso já estava escrito, tem que fluir, tem que sair do meu coração, da minha alma, tem que ser algo novo, algo espontâneo. E o resultado disso é o seguinte: nós somos espontaneamente rasos e espontaneamente repetitivos. As orações, em geral, são assim: espontaneamente rasas e espontaneamente repetitivas. Então, a maioria dos cristãos evangélicos do Brasil não entende o significado nem as implicações para a vida cristã dos 12 artigos do Credo Apostólico. Eles nem sabem, alguns nem sabem que isso é da Igreja de Cristo e não da Igreja Romana. Eles não sabem o que significa aquela doutrina que está lá, não todos, mas muitos. Alguns não sabem as implicações dos 10 mandamentos, talvez nem saibam quais são os 10 mandamentos, não sabem o sentido das petições da oração que Jesus nos ensinou. Então, acabamos dessa forma trocando a palavra de Deus, a recitação das Escrituras, trocando a recitação do resumo da fé cristã, o credo apostólico, pela superficialidade das nossas próprias palavras. Em vez de usar a palavra de Deus, em vez de usar o resumo que a igreja tem, né, há muitos séculos, que é o resumo da nossa fé, as pessoas escolhem, não, isso não é espontâneo, não é verdadeiro. Então elas colocam o espontâneo, mas o seu espontâneo é superficial. É a superficialidade das nossas palavras. É muito interessante isso, porque eles têm dificuldades, por exemplo, se disser assim, no culto vamos repetir, confessar juntos o credo apostólico, eles têm pavor disso, mas se disser assim, vire-se para o seu irmão do lado agora e diga tal coisa, e repete uma passagem
das Escrituras. E eu vou dizer uma coisa agora que você talvez vai rir, mas eu já ouvi, então não foi ninguém me contando, eu mesmo ouvi isso, um determinado pregador usando essa metodologia de ficar repetindo partes do texto que ele estava pregando, e a passagem que ele estava pregando era a passagem sobre José, a mulher de Potifar tentando José. E aí o que a mulher de Potifar disse para José? Deita-te comigo. E o que o pregador disse na sua pregação, sem pensar? Ele disse, irmão, repita para o seu irmão do lado. Deita-te comigo. Então, esse tipo de coisa ridícula, as pessoas acham até graça e repetem. Mas elas têm dificuldade de repetir o que realmente importa e buscar a compreensão das coisas que realmente importam. Então, elas rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o resumo da fé cristã, mas agarram a superficialidade dos pregadores dos nossos dias e a superficialidade de suas próprias palavras. Para Lutero, memorizar e compreender o significado do credo apostólico, dos 10 mandamentos e do Pai Nosso, e memorizar partes das Escrituras, ele entendia que isso era uma coisa tão básica que as crianças deveriam saber, que isso era uma coisa para se aprender, não depois de adulto, mas desde criança. E estamos falando de Lutero, o início da Reforma, podemos dizer. E agora, depois de tantos séculos, nós percebemos que nem as pessoas adultas entendem e conhecem o credo, os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Então, foi com o intuito de ajudar, né, nisso, até para as crianças, na educação dos pais, para ajudar os seus filhos, na educação dos seus filhos, que Lutero escreveu os seus catecismos. E nos catecismos de Lutero, ele oferece a instrução sobre o credo apostólico, a instrução sobre os 10 mandamentos, a instrução sobre o Pai Nosso. Então, segundo Lutero, aqueles que não compreendem esses 3 elementos, eles nem merecem ser chamados de cristãos. E vale dizer, então, que esses 3 elementos, Pai Nosso, credo apostólico, 10 mandamentos e Pai Nosso, foram usados bem cedo na história da igreja para a instrução dos catecúmenos. Então, bem cedo na história da igreja, a igreja estava entendendo. Alguém que deseja se tornar um cristão, professar sua fé, deve entender os significados dos 12 artigos do credo apostólico, o significado dos 10 mandamentos, o significado das 6 petições que Jesus ensinou. Portanto, isso é a compreensão, né, ao longo dos séculos, da igreja, entendendo que os seus membros deveriam compreender essas coisas, deveriam conhecer, memorizar e compreender esses 3 elementos. E isso é confirmado quando nós observamos, por exemplo, o próprio João Calvino, quando escreve a sua primeira edição das Institutas, a primeira edição das Institutas tem justamente isso. Explicação sobre o credo, explicação sobre os 10 mandamentos, explicação sobre a oração do Senhor, e acrescentado também de explicações sobre os sacramentos e os falsos sacramentos. Então, veja que havia uma preocupação de Calvino, no caso nas Institutas, de trazer o que era básico para o cristianismo, e por básico ele entendeu o credo apostólico, 10 mandamentos e Pai Nosso. E aí, quando a gente olha para um credo, um catecismo bem antigo da Reforma Protestante, que é o Catecismo de Heidelberg, ele procura, o Catecismo de Heidelberg, explicar cada um dos 12 artigos do credo apostólico. Então, em alguns casos, até palavra por palavra. Por exemplo, eu tenho feito um teste que eu até parei de fazer, porque as pessoas ficam constrangidas. Eu, muitas vezes, amigos, pessoas conhecidas, eu perguntava o que significa o nome Jesus? E o que significa esse título, Cristo? E as pessoas não tinham algumas delas, cristãs de muitos anos, não tinham a mínima ideia. Então, se eu perguntar a elas
qual é o sentido e qual a implicação do terceiro mandamento. Elas nem vão saber qual é o terceiro mandamento e nem vão saber o sentido nem a implicação desse mandamento. Então, isso mostra realmente uma deficiência e, no fundo, a necessidade de uma reforma que volte a esses princípios básicos que são fundamentais para a compreensão do cristianismo. Aqui, é bom que se destaque que Lutero não está nos dizendo para ficar repetindo esses elementos, como se, por exemplo, você fosse o credo apostólico, então você recita o credo apostólico, recita de novo, fica ali recitando várias e várias vezes o credo apostólico. Não é esse o objetivo, não é o objetivo como se fosse uma ladainha, mas a ideia dele é para recitar os 10 mandamentos, ou o credo, ou porções das escrituras, para tirar o nosso pensamento das coisas terrenas e voltar, então, o nosso coração para Deus. Então, para pensar, se você entende, por exemplo, o credo apostólico, então, por exemplo, você recitou e aí você depois parou e pensou, rapaz, veja o que eu confesso, Deus é meu Pai. Como ele é um pai bondoso. Então você começa a meditar sobre isso. Isso é a ideia de Lutero aqui, quando ele fala sobre recitar. É você recitar com entendimento, não é para ficar repetindo, mas apenas para sua mente se voltar para Deus, que é confessado no credo, que mostra a sua santidade nos 10 mandamentos e que é o Pai para quem nós oramos na oração que Jesus nos ensinou. É claro, então, que essa recitação ela tem que ser feita com o coração, não pode ser da boca para fora, isso não tem valor, e ela tem que ser feita com entendimento. Mas o fato é que podemos recitar os 10 mandamentos, o credo e porções das escrituras para nós mesmos, a fim de elevar o nosso coração das preocupações desse mundo, as preocupações e ocupações que nos cercam, elevar o nosso pensamento para Deus. Então é uma ferramenta para pensar sobre o Deus que nós confessamos, o Deus que se revelou através da lei, o Deus que se revelou como nosso Pai na própria oração que Jesus nos ensinou. Agora, é óbvio que alguém poderia dizer, bom, esse é o primeiro conselho, aqueça o coração antes de orar. Mas se eu não tiver sequer o desejo de aquecer o coração, trazendo à memória o credo, os 10 mandamentos, ou passagem das escrituras. Se eu nem tenho o desejo de aquecer, como é que eu vou fazer então? Isso nós vamos ver no próximo conselho. Mas antes de seguir para o próximo conselho, quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que nós ouvimos até agora. Ou comentário também. Everton, pode falar. Tá me escutando aí, todo mundo? Tá me escutando. Ok. A primeira indicação aí antes da oração seria aqueça o coração, né? A minha pergunta é, o senhor acredita que nós podemos aplicar, porque indiretamente isso é um método, né? Nós sabemos que não era a intenção dele, né? Que servisse como uma questão de siga o passo X ou Y e tal, mas indiretamente acaba sendo um tipo de método. O senhor acredita que esse aqueça o coração antes de orar também serviria como uma preparação que todo cristão poderia levar para se preparar para ir ao culto, para cultuar a Deus? Porque os puritanos pegam muito nesse ponto também, né? Eles falam que deveria existir uma preparação pré-culto, para a gente não ir com a mente voltada aos assuntos do mundo, a assuntos alheios, mas se preparar previamente para servir a Deus, cultuá-lo junto com a comunidade, etc. Ou o senhor acredita que isso aí é específico somente para oração? Ok, obrigado, Everton. O Lutero está tratando no livro, né, sobre a oração, mas esse tipo de preparação, podemos dizer assim, é uma preparação para um encontro com Deus.
Então, na oração, por assim dizer, nós nos encontramos com Deus, né? Ou Deus se encontra conosco. Mas isso acontece também no culto, de outra forma, não só através da oração, né? Mas o culto é um diálogo pactual. Então, à luz disso, podemos dizer que sim, tanto a oração quanto o culto como um todo requerem de nós uma preparação, requer aquecer o coração. Aqui Lutero ele fala de credo apostólico, 10 mandamentos, oração do Senhor, e tudo isso com base no fato que a pessoa tem entendimento, né, sobre essas coisas, e recitações das Escrituras. Mas também poderíamos dizer, por exemplo, em casa, alguém poderia fazer essa preparação cantando um hino de uma letra edificante, cantando um salmo, lendo a própria Escritura seria também uma forma. Então, o importante não é como o Lutero fazia, isso é só um exemplo, mas o importante o coração precisa ser aquecido, isso é o ponto. Então, se nós vamos aquecer recitando o credo, ou vamos aquecer lendo a carta aos Romanos, bom, isso não é tão importante. O importante é que o coração seja aquecido. A vantagem da recitação é porque, às vezes, você está numa situação em que você pode orar, mas você não tem ali a sua Bíblia. Por exemplo, vamos supor, você está viajando, e aí você percebe, rapaz, não estou com a minha Bíblia aqui no ônibus, eu tenho várias horas, eu posso voltar meu pensamento para o Senhor. Então, se você tem memorizado passagens das Escrituras, você pode começar com elas, pensando sobre elas e até orando sobre elas, para depois desenvolver mais a sua oração. E, de fato, em relação ao culto, os puritanos recomendavam isso, e isso fica num pano de fundo da observância do dia do Senhor, né? Então, alguém que está no dia do Senhor preocupado com negócios, preocupado com entretenimento, então, obviamente, essa pessoa vai acabar chegando a hora dele sair para o culto, é como se ele tivesse que desligar um botão ali e acender o outro botão, e isso não funciona assim. Então a pessoa chega no culto, aí está com aquela frieza no coração, parece que a pregação não foi tão boa, nada lhe falou, né? Fica frio, porque não preparou-se de forma adequada para cultuar a Deus. Então, também, eu creio que os puritanos estavam certos ao recomendar que nós realmente temos que preparar o nosso coração para cultuar a Deus, assim como Lutero também está certo aqui, que nós temos que preparar o nosso coração para orar a Deus, porque as duas coisas são um encontro com o Senhor. Espero ter respondido, Everton. Tem mais alguém com alguma dúvida? Ok, então vamos seguir. Vamos para o segundo conselho, né? O segundo conselho, então veja, lá no primeiro conselho alguém poderia dizer, mas eu nem sequer tenho desejo de aquecer o coração, trazendo à memória alguma coisa para aquecer meu coração. Eu nem tenho desejo disso. Então, como eu faço? Então, Lutero tem um outro conselho, e o conselho tenha um tempo fixo para orar. Aqui, de pronto, devemos observar o seguinte, Lutero fala sobre que muitas vezes nós temos um pensamento enganoso. Que pensamento enganoso é esse? Nós dizemos a nós mesmos, nós acordamos e dizemos assim, olha, daqui uma hora eu vou orar. Ou eu vou fazer isso, depois eu vou orar depois daquilo. E quando nós temos esse tipo de pensamento, geralmente, quando nós protelamos a oração para outro momento, as coisas do dia, elas se sobrepõem para nós, aparecem outras obrigações, coisas urgentes, problema para resolver, e o dia passa e nós não conseguimos orar. Então, quando nós cedemos a esse tipo de pensamento, nós rapidamente passamos do desejo de orar para as ocupações diárias. As ocupações nos prendem, elas nos envolvem a ponto de não conseguirmos orar o dia todo. E aparecem várias coisas urgentes, então nós até esquecemos que deveríamos orar. Então, Lutero nos adverte sobre esse pensamento enganoso que, por vezes, nós temos. E por isso, Lutero recomenda
para que nós façamos da oração a primeira coisa e a última coisa do nosso dia. Então, não faça nada antes de orar, e quando você encerrar seu dia, você falar, vou dormir, a última coisa antes de se deitar seja a oração. De forma que, antes de tentarmos empreender qualquer atividade, e no final de todas as atividades, a nossa voz seja ouvida em oração diante de Deus. Nessa parte do livro, a explicação de Lutero procura mostrar que ele não está fazendo da oração algo superior ao trabalho. E é importante isso, porque a mentalidade romanista é isso, né? Então, se você está trabalhando, ok, tudo bem. Mas se você está orando, então, você realmente é piedoso, você realmente é espiritual. Então, fica a ideia de que você está trocando... se você deixa de orar, então você foi trabalhar, então você está fazendo algo mundano e a oração é algo espiritual. A oração glorifica a Deus e o trabalho não. Então isso era, de maneira grosso modo, né, a mentalidade, pelo menos na prática, de muitos romanistas. Então Lutero procura desassociar essa ideia. Ele está dizendo, olha, quando eu digo que a oração deve começar o dia, encerrar o dia com oração, que ela deve ser a primeira e a última coisa, eu não quero dizer com isso que a oração seja algo superior ao trabalho. E aí ele vai explicar algo importante. Então, basicamente, nessa parte da obra, é como se tivesse um parênteses para dizer, bom, agora deixe-me falar sobre a relação da oração e do trabalho. Tá? E aqui, nessa parte, ele menciona um provérbio, né, que é atribuído a São Jerônimo. São Jerônimo foi um dos pais da igreja, 340, 420 depois de Cristo, mais ou menos. O Jerônimo é, então, o autor da versão latina das escrituras, chamada Vulgata, né? Então ele foi um exegeta, um escritor do passado. E o que foi que o Jerônimo disse? O provérbio é esse aqui. Todo trabalho do crente é uma oração. Então, Lutero cita o provérbio de Jerônimo no sentido de aprovar isso. Ele é como se dissesse, é isso mesmo. Todo trabalho do crente é uma oração. E aí, para complementar, o Lutero oferece um outro provérbio, que ele não sei a quem pertence esse segundo provérbio, que é o seguinte: quem trabalha bem, ora em dobro. Por quê? Porque ele orou já antes de trabalhar. E por que ele ora em dobro? Porque agora o trabalho dele é uma oração. Aí combina com o provérbio lá do Jerônimo, né? Então, quem trabalha bem, ora em dobro. Por quê? Porque ele já orou antes e agora está orando mais uma vez. Esse trabalho está trabalhando, e esse trabalho é como se fosse uma oração. Então, o Lutero explica que esses provérbios querem dizer o seguinte, que o crente é alguém que teme a Deus e que procura honrar a Deus com o seu trabalho. Então, por exemplo, ele não quer cometer injustiças, ele não quer defraudar ninguém, ele quer cumprir integralmente o seu trabalho. Então, defraudar alguém não é só roubar alguma coisa da pessoa, seja você estiver vendendo, enganar a pessoa dizendo que o produto é isso e o produto não é, ou você se aproveitar, né, da fraqueza da pessoa, o conhecimento dela e também defraudá-la nesse sentido, mas também tem a ver com muitas outras coisas. Por exemplo, se uma pessoa recebe para trabalhar, o exemplo dos nossos dias, né, vamos dizer que a pessoa recebeu para trabalhar e executar uma determinada tarefa, vamos dizer que seja limpeza, que ele deve limpar toda uma área todos os dias. Mas se ele várias vezes vai em algum canto, se tranca e gasta dentro de cada hora 15, 20 minutos mexendo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, consultando sites, lendo artigos reformados, ele está defraudando
quem o contratou, que não o contratou para ficar gastando tempo com isso, o contratou para realizar a limpeza. Então, um cristão, ele não vai fazer isso, ele deve ter consciência, eu estou aqui e devo servir nesse trabalho como se eu estivesse fazendo para Cristo. Ele não vai colocar como se fosse assim, olha, se eu estiver varrendo o chão aqui da empresa, isso é uma coisa mundana. Mas se eu for ali para o cantinho e estudar o Catecismo de Heidelberg, ou o Catecismo de Westminster, e usar alguns minutos do meu dia gastando, que eu deveria estar fazendo o meu serviço, mas eu escondi do patrão e estou fazendo esse estudo aqui para mim mesmo, então estou lendo artigos aqui, ou uma obra do Lutero, uma obra de Calvino, então isso aqui é espiritual, mas varrer ali a empresa, o pátio da empresa não é espiritual. Então alguém pode ter esse tipo de pensamento, até pior, né? Não ter esse pensamento e realmente estar usando para a internet, para coisas fúteis, e achando que o trabalho não é algo que deve glorificar a Deus. Então, Calvino coloca o trabalho junto com a oração. Perdão, Lutero coloca o trabalho junto com a oração. Para ele, o trabalho é uma parte da devoção do cristão a Deus. É como se fosse uma oração adicional. Primeiro você ora, por assim dizer, vamos dizer, o trabalhador que tem que limpar lá a empresa. Primeiro ele ora de joelhos e depois ele ora trabalhando com a vassoura na mão. Então é um sacrifício de louvor a Deus. E se você entende o que significa o trabalho e como Deus chamou o homem para o trabalho, você vai compreender a teologia do trabalho, você vai entender, então, o pensamento de Lutero, como está acertado no que concerne essa questão. Então, por outro lado, Lutero dizia, olha, o trabalho do descrente é pura maldição. E ele diz que se esse trabalho do descrente for feito de forma desonesta, ele é uma maldição em dobro. E por que o trabalho do descrente é uma maldição? Porque ele não trabalha para Deus, ele não trabalha para glorificar a Deus. Lembre-se 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazer alguma coisa, por exemplo, para a sua própria glória, e não buscar a glória de Deus nisso, é um pecado contra o primeiro mandamento. Então, o Lutero diz, bom, o trabalho do ímpio já é uma maldição em si mesmo. Tá? O mundo todo, a terra está debaixo de maldição, inclusive o trabalho. Porém, em Cristo, nós somos redimidos e o nosso trabalho agora não é vão no Senhor. Então, só que o ímpio que trabalha de forma desonesta, ele é dupla, a maldição em dobro, né? Primeiro pelo próprio trabalho e segundo pela desonestidade. Então, o ímpio quebra não só através de buscar a sua própria glória, não fazer para a glória de Deus, mas também através de promover injustiça, de fazer tantas outras coisas que são contrárias à palavra de Deus. E qual é a conclusão que chegamos sobre essa questão? Que o nosso trabalho só é aceitável a Deus como parte de nossa devoção a Ele por meio de Jesus Cristo. Então, como é que o nosso trabalho pode ser aceito como parte da nossa devoção a Deus? Se nós estivermos unidos a Cristo, se Cristo for o nosso Salvador e Senhor, então o nosso trabalho pode ser algo que glorifica a Deus. Aqui, o Lutero, ele lembra o ensino de Cristo em Lucas, capítulo 11, versículo 8, de que nós devemos orar sem cessar, para que então nós não pequemos e cometamos injustiças enquanto estamos trabalhando. Então, para Lutero, a oração, ela nos prepara para o trabalho que glorifica a Deus. Então, isso é importante, esse vínculo que ele coloca entre oração e trabalho. Tá? Então, ela nos prepara para o trabalho que glorifica a Deus. Então, para que nós possamos nos acautelar do pecado e das injustiças, é preciso que nós mantenhamos os nossos olhos nos mandamentos de Deus, saibamos o que Ele deseja para a nossa vida. E aí, Lutero, então, nos faz pensar sobre o Salmo de número 2, eu vou colocar aqui, o Salmo 1, perdão,
E o versículo, vamos ler o 1 e 2, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o argumento de Lutero é que, para poder trabalhar sem cometer injustiça, sem ficar quebrando a lei de Deus, nós devemos meditar nessa lei de dia e de noite, como nos diz o Salmo de número 1. E aí, obviamente, o resultado é descrito no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso se aplica à vida toda, inclusive ao nosso trabalho. Então, Lutero recomenda que estejamos sempre meditando na lei do Senhor. Então, a oração nos ajuda, nos prepara para o trabalho que glorifica a Deus, e, obviamente, o trabalho que glorifica a Deus não é um trabalho cheio de fraude, injustiça ou coisa semelhante. Então, é bom sempre pensar sobre isso, sobre todos esses pontos em relação ao nosso trabalho. O trabalho que você deve fazer deve ser um trabalho que glorifica a Deus. Isso é a sua missão. Se você tem uma vocação, foi chamado para alguma coisa em particular, o chamado de Deus para a sua vida, a forma como você vai glorificar a Ele. Pode ser como um pastor, pode ser como alguém que vai varrer a rua, pode ser como uma dona de casa. Então, Deus é quem direciona e Ele chama a pessoa para ocupar uma determinada função, e essa função deve redundar na glória do nosso Deus. Deixa eu voltar aqui para as minhas anotações. Então, nós temos que trabalhar honestamente como parte da nossa devoção a Deus, mas também, por outro lado, nós devemos ter o cuidado para que o trabalho não nos ocupe de tal maneira que nós fiquemos frios, preguiçosos, relaxados e até enfastiados em relação à oração. Então, devemos ter um limite, cada coisa deve ter o seu devido lugar. Então, se você está trabalhando tanto que você não consegue orar mais, então esse trabalho não vai glorificar a Deus. E nós temos de orar para que Deus nos dê sua graça, para que quando trabalharmos, o façamos de tal forma que Deus seja glorificado. Lutero lembra aqui que o diabo não é negligente ou preguiçoso em nos assediar, e tampouco a nossa carne fica indisposta. Na verdade, ela sempre está disposta para o pecado. E é por isso que nós precisamos orar. Se nós não orarmos, nós não vamos conseguir trabalhar de uma forma que Deus seja glorificado. Então, por isso, como o nosso dia é preenchido com as nossas atividades, nós devemos, diz Lutero, começar o dia com oração, antes de iniciar as nossas obras, e concluir os dias o nosso dia com oração. Isso não quer dizer que você não vai orar no meio do dia, né? Você pode ter outras oportunidades, mas a ideia dele garanta que você vai orar se você fizer da oração a primeira coisa e a última coisa do seu dia. Então, se acontecer 1000 coisas, você já orou. Você já se colocou diante de Deus, buscou sua misericórdia, e no final do dia você vai apresentar também sua oração. E se você tem tempo durante o dia, então ore também ao Senhor durante o dia. Então chegamos assim ao segundo conselho, que é: tenha um tempo fixo para orar. Basicamente é a primeira coisa do dia, a última coisa do dia. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, pastor. Pode dizer, Zelef. Martin Lutero saía da base da graça comum? É isso que ele acreditava também? Ou não? Sobre a questão do trabalho, sobre Deus favorecer o ímpio também? Na verdade, essa expressão é bem posterior, né? Essa expressão graça comum. Se a gente fosse pensar sobre graça comum aqui, com essas palavras de Lutero, a gente pensaria o contrário. Porque ele está dizendo que o trabalho do ímpio está debaixo de maldição. Ainda que Deus use isso, né, para o cumprimento da sua vontade e as coisas seguirem, mas esse trabalho não é um trabalho que glorifica a Deus. Ele é um pecado, esse trabalho. O trabalho do ímpio é um pecado. Porque tomar um copo d'água, comer, fazer qualquer coisa de uma forma que Deus está fora
negligenciando a Deus, não violando o primeiro mandamento, é um pecado. Então, o ímpio, quando ele come, quando ele bebe, quando ele anda, quando ele dorme, quando ele se diverte, quando ele trabalha, tudo na sua vida está debaixo da ira de Deus, porque ele faz tudo isso em rebeldia contra Deus e contra o seu ungido. Então, não entra tanto essa questão aqui da graça comum. Então seria mais condenação para o próprio ímpio. Exatamente. Isso mesmo. Tá bom. Obrigado, pastor. Ok. Mais alguma dúvida? Alguém? Muito bem. Vamos então seguir para o terceiro conselho, que é o último conselho. Tá? Então, qual é o terceiro conselho? Tenha um coração livre e disposto para a oração. Eu quero que vocês observem o seguinte: os conselhos são simples, né? E só são 3. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma profundidade. Se a gente para pensar, a gente é obrigado a reconhecer, rapaz, o Lutero tem razão. Esses realmente são os problemas mais básicos que nós enfrentamos na nossa indisposição para orar. Então, o terceiro conselho é: tenha um coração livre e disposto para orar. Então, ele aconselha aqui a envolver todo o nosso coração na oração. Pois orar sem que o coração esteja envolvido, ele diz, é um pecado contra Deus. E aqui, então, ele diz assim no livro: que outra coisa é, se não tentar a Deus, se a boca fica tagarelando e o coração está distraído em outro lugar. Por que é tentar? Porque é como se você achasse que Deus não soubesse disso, que Deus vai ouvir suas palavras e não vai ver os seus pensamentos, você não sabe que está diante de Deus. Então, é como se você dissesse, acho que ele não é Deus de fato, ele não sabe. É como se você estivesse brincando com Deus. Então, esse tipo de coisa nós devemos reconhecer que é uma armadilha que nós podemos cair facilmente. Você pode estar fazendo uma oração e a sua mente vagueando. Você já tem certas palavras decoradas, né? Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço pela minha esposa, pelos meus filhos. Então você vai, quase como uma ladainha, que você já memorizou, você vai repetindo a mesma coisa. Então você vai falando como se estivesse orando, mas o seu coração não está ali. Você está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, daqui a pouco eu vou ver o filme, e não sei o que e tal. Você começa a pensar em outras coisas. E a Lutero adverte que outra coisa, se não tentar a Deus, se a boca fica tagarelando e o coração está distraído em outro lugar. A respeito disso, Lutero dá um exemplo de um padre que fez uma oração com base no Salmo 70. Não sei de onde exatamente Lutero tirou esse exemplo, se ele ouviu ou se isso era apenas um exemplo daquele que você usa como um exemplo fictício, né? Mas vocês lembram que está lá no Salmo 70, versículo 1. Praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa ao Senhor em socorrer. Isso é o versículo 1 do Salmo 70. Aí, segundo Lutero, o padre fez a oração baseada no Salmo 70 da seguinte forma: ó Deus, vem ajudar-me. Peão, já desatrelaste o cavalo? Senhor, apressa em socorrer-me. Criada, vai ordenhar a vaca. E etc. Então, ou seja, não está orando de fato, está com um pensamento que parece que é uma oração, até baseada no Salmo, nesse caso, mas a mente está preocupada com o cavalo, com a vaca, com outras coisas. Então, talvez um problema moderno sobre isso seria as redes sociais, né? Então, se você vai orar e deixa o seu celular do seu lado, você está pedindo para ser interrompido. E eu arrisco dizer que algumas pessoas são tentadas a continuar a sua oração enquanto, com a mão, elas veem qual foi a última mensagem que chegou no seu WhatsApp. Não é difícil isso acontecer, não. Então, vejam, não está orando de fato e, na verdade, esse tipo de oração é um pecado, porque é como se dissessem nada, Deus não está vendo, ele não liga para isso. Estou falando aqui igual como as pessoas estão hoje conversando, né? Eu fico observando, às vezes, no restaurante,
Esses dias vi, tinha 4 amigos na mesa, as 4 pessoas estavam com o celular na mão. No restaurante, falei, eles não estão conversando entre si, cada qual está no seu mundo, no celular. Como pode isso, né? Então, isso é muito comum. As pessoas estão fazendo isso na sua relação com outros seres humanos, e muitos crentes vão fazer isso na sua relação com Deus. Então, o próprio Lutero diz que ele, quando estava lá nos tempos do papado, ele havia orado dessa forma, nas orações chamadas horas canônicas, que são várias horas de oração durante o dia. E ele diz que na hora da oração, a oração, o tempo da oração até passava sem ele se dar conta. Por quê? Porque ele estava falando uma coisa com a boca, mas os pensamentos estavam indo longe. Então, quem ora assim, sem o coração inteiramente voltado para Deus, de certa forma está zombando de Deus. E aí Lutero diz, seria melhor brincar e brincar do que orar. Porque pelo menos na brincadeira você não está dizendo que está falando com Deus. Você está brincando. Talvez você vai glorificar mais a Deus brincando do que orando com a boca e o coração distante. E a mesma coisa, aproveitando aqui o que Everton disse anteriormente, pode acontecer no culto, né? Você pode estar cantando o hino, ou você pode estar ouvindo a pregação, ou durante a oração, qualquer momento do culto. Você pode estar repetindo certas coisas, a letra do hino, por exemplo, do salmo. Sua cabeça pode estar balançando durante a pregação e seus pensamentos alheios a tudo que está acontecendo ali, porque você está pensando em outras coisas, em outras situações do próximo dia, de negócios, de divertimento, de qualquer outra coisa. Então, isso também, de certa forma, é zombar de Deus. E aí eu poderia parafrasear e dizer, é melhor brincar do que cultuar dessa forma. Então, a grande maioria não vai fazer como o padre, né? Ó Senhor, criado, a vaca. Não vai fazer isso. Mas é muito fácil que nós façamos isso em nosso coração, em relação aos nossos pensamentos, que nós realmente estejamos dizendo tudo certinho com a boca, enquanto a mente vai para outra direção. Então, o conselho do Lutero é ter um coração livre e disposto para orar. Ele menciona que, nessa parte, que algumas pessoas mal começam a orar e logo elas entram no reino da escalaráfia. Não sei se é assim que pronuncia, é uma palavra alemã, provavelmente não. Aí eu falei, escalaráfia, o que é isso, né? Nunca ouvi falar disso, mas escalaráfia, a minha forma de pronunciar aqui, é um país lendário de fartura e prazer, onde se consegue tudo sem trabalho e esforço, no qual qualquer desejo é cumprido ao simples pensamento. Então, a pessoa, eu quero isso, quero um celular novo. O celular aparece. Aí seria só iPhone, né? Eu quero um iPhone. Aí, o iPhone aparece. Então, ou seja, a ideia dele é dizer o seguinte, a pessoa começa a orar e a mente vai vagando pelo mundo dos sonhos, dos desejos, e, né, um mundo encantado, um reino da fantasia. Então, é uma coisa que realmente pode acontecer. Essa experiência, talvez você já experimentou isso também, ela acontece com a leitura, né? Você começa lendo uma página, pode ser da Bíblia ou de um outro livro, quando você chega na página seguinte, você se dá conta que você leu, em certo sentido, seus olhos passaram por todas as linhas, mas você não lembra do que você acabou de ler. Nenhuma frase, nenhuma palavra. Você não sabe o assunto que está ali. Por quê? Porque apesar dos seus olhos estarem passando sobre as linhas, as frases e tal, a sua mente estava pensando sobre outra coisa. Então você não entendeu nada do texto. Sua mente não estava inteiramente no texto, então não tem como compreendê-lo. E na oração acontece o mesmo, especialmente se nós estivermos cansados. Se você está cansado e vai orar, facilmente a sua mente se desvia do assunto da oração para outras coisas. Então, é preciso estar atento a isso, e às vezes é preferível orar menos e orar com o coração livre e disposto do que tentar fazer uma oração de meia hora quando você já está dormindo, né? Então, já aconteceu isso comigo, eu fui orar e dormi de joelho, então talvez algumas pessoas já experimentaram esse tipo de situação. Então minha oração basicamente foi perdida, porque eu
mal comecei, eu acho que eu já estava dormindo. Então, realmente é uma coisa que devemos ter cuidado. E quanto a isso, então, Lutero diz: acho que não poderia haver espetáculo mais ridículo do que se alguém pudesse ver os pensamentos que um coração frio e sem devoção vai misturando na oração. Então, a boca falando, mas os pensamentos aqui, ó, de um coração frio e sem devoção junto com essa oração. Então, se nós pudéssemos ler os pensamentos de alguém orando com um coração frio e sem devoção, nós acharíamos isso um espetáculo triste e ridículo. Então, agora surge a pergunta: o que significa orar com um coração livre e disposto, que é esse terceiro conselho? Significa considerar cuidadosamente todas as palavras e pensamentos do início até o fim da oração. Então você não ora assim, não acionou o botão automático para orar. Você ora com entendimento, com uma estrutura. Você sabe onde começar, onde você quer terminar, você sabe o que você realmente quer dizer, você está pensando sobre isso, envolvido com sua mente e seu coração na oração. Então, significa considerar cuidadosamente todas as palavras e pensamentos do início até o fim da oração. Então, aquele tipo de oração, eu já estive envolvido em movimentos no qual, por exemplo, o círculo de oração. Então, eu ia e via pessoas orando lá, vamos dizer, de 9 da manhã até meio-dia, estavam de joelho. O que elas diziam? Ei, oh! Amém! Não tinha nada, eles não tinham condições de orar de 9 a meio-dia. Então, talvez orava 10 minutos e o resto era apenas glória. Isso não é oração. Isso é ridículo, isso, porque a pessoa provavelmente está ali de joelhos, pensando em 1000 outras coisas e só repetindo frases e jargões que ela decorou na sua denominação. Isso é uma oração até abominável, porque não glorifica a Deus, não é feita com entendimento. E aí é interessante, porque esse mesmo tipo de pessoa e igreja vai bater e dizer: não vamos, o credo apostólico é católico romano, mas eles fazem o que o catolicismo romano faz, usando, é como se fosse no espelho, né? Então, é só inverso, mas é a mesma coisa. Se você colocar e comparar, descobre. É inverso, é uma negação daquele outro, mas quando você compara, é igual. Lá tem a ladainha e a repetição. A reza Ave Maria, o Pai Nosso, 30 vezes. Mas aqui tem glória, é assim mesmo, papai, e vai repetindo frases e jargões que eles memorizam. Não tem conteúdo, não tem compreensão, é uma ladainha tanto quanto uma repetição sem sentido que Jesus Cristo condenou quando ensinou sobre a oração. Então, aqui, Lutero, falando sobre a necessidade de considerar cuidadosamente, ele usa como ilustração o trabalho de um barbeiro. E aí é bom lembrar, né, ele dedicou a obra para o Pedro Beskendorf, que era um barbeiro. E ele diz: quando um barbeiro vai executar o seu serviço, ele vai ser aplicado, ele vai ser competente. Então, ele vai voltar toda a sua atenção ao que ele está fazendo. Imagina, então, que você fosse na barbearia e fazer a sua barba. Você é um homem e vai lá fazer a sua barba. Aí o barbeiro está com uma mão na navalha e a outra segurando o celular, assistindo vídeos no YouTube. Você vai reclamar e vai dizer: ei, rapaz, cuidado aí, você está com a navalha afiada, passando na minha garganta e ao mesmo tempo assistindo vídeos no YouTube? Não cabe. Você vai querer que ele dê atenção completa a você. Por quê? Porque um descuido pode cortar o cliente. E da mesma forma, para ser bem feita, cada coisa exige a pessoa inteira, não só a oração, muitas outras coisas. Precisamos dos nossos sentidos, nossos pensamentos, nossos membros envolvidos nisso. E aí Lutero cita nessa parte um provérbio latino, cuja tradução é esta: quem pensa em muita coisa, não pensa em nada, também não faz nada direito. Quem pensa em muita coisa, não pensa em nada, também não faz nada direito. Então é preferível concentrar. E também isso é aplicável à oração. Em vez de você tentar orar por vários assuntos e ficar perdido, é melhor você concentrar sua oração em determinados assuntos, envolver todo o seu coração ali, em pensamento, em devoção, estar compreendendo o que você está fazendo, do que você tentar orar 4 horas e só ficar dizendo glória.
Então, para que a oração seja seja boa, né? Ela precisa ter o nosso coração de forma exclusiva. Tem que todo o nosso ser estar envolvido. Todas as palavras, todos os pensamentos, do início ao fim da oração, devem então ser cuidadosamente considerados. Há o perigo, até aqui vale o alerta, de quebrarmos o terceiro mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se não considerarmos cuidadosamente no que falamos e pensamos na oração. Então, tomar o nome do Senhor em vão, em síntese, é falar de Deus, do seu nome, dos seus atributos, dos seus títulos, das suas palavras e das suas obras, de uma forma descuidada, impensada, leviana ou falsa. Então, esse uso do nome de Deus é pecado, pois é uma desonra a Deus e denigre a santidade do ser do nosso Deus. Então, uma pessoa que está dizendo, o Senhor é glória, e aí pensando, né? Amanhã vou fazer isso e tal, e às vezes até pode até pensar em coisas pecaminosas, né? Vou fazer tal coisa e pensando em algum pecado. E ao mesmo tempo dizendo glória, porque está de joelho 4 horas repetindo uma ladainha que a mente dele não está ali. Então, isso pode se tornar um pecado contra o terceiro mandamento. Então, observem, esse é o livro Uma Singela Forma de Orar para um Bom Amigo, e os 3 conselhos são esses. Primeiro conselho, aqueça o coração antes de orar. Segundo conselho, tenha um tempo fixo para orar. Terceiro conselho, tenha seu coração inteiro na oração. Portanto, como vocês devem ter notado, de fato, a obra merece o título que Lutero lhe deu. Uma forma singela, uma forma simples de orar. E notem aqui uma coisa importante, que Lutero oferece essa forma singela de oração porque ele realmente ele tem, melhor dizendo, uma preocupação pastoral, tá? Ele não está aqui enchendo com citações de grandes autores sobre a oração, nem colocando palavras difíceis, nem tratando sobre especulações, nem sequer ele nos apresenta uma teologia da oração. Mas ele está simplesmente querendo ensinar às pessoas como elas podem orar corretamente. A preocupação de Lutero é uma preocupação de ajudar, instruir as pessoas, é uma preocupação pastoral. E se você então ler Martinho Lutero, se você ler João Calvino, você vai perceber claramente que esses homens não estavam preocupados em satisfazer a curiosidade teológica ou filosófica das pessoas. Você lê as Institutas, vai ver. Lutero cita filósofos, cita os pais da igreja, ele trata de doutrinas difíceis, sim, mas a preocupação dele é uma preocupação pastoral. Ele diz que escreveu para as pessoas mais simples, e ele trata dos temas mais simples. Credo apostólico, 10 mandamentos, oração do Senhor, sacramentos, ele foca naquilo que realmente é um assunto mais básico, importante para o cristão. Então ele não estava preocupado em ficar debatendo sobre coisas que não são realmente úteis para nos conduzir à piedade, que vão talvez satisfazer uma curiosidade teológica, mas não vão nos levar a uma vida santa que glorifica a Deus. E aqui eu li, em determinada ocasião, não me lembro agora quando, um artigo do Dr. Ernst Mayer, no qual ele menciona que em 1551, respondendo a uma carta de Laélio Socino, que era o tio do Fausto Socino, o Fausto Socino era um antitrinitariano, né? Negava a trindade. Foi lá na época da Reforma. Então, o Calvino respondendo ao Laélios, que era o tio, que o Laélio já estava levantando várias especulações sobre vários assuntos teológicos. E aí Calvino, em 1551, respondeu ao Laélios. Veja o que ele diz na sua resposta. Certamente, ninguém pode ser mais adverso ao paradoxo do que eu. Eu não tenho nenhum deleite em sutilezas. No entanto, nada jamais me impedirá de confessar abertamente aquilo que tenho aprendido da palavra de Deus, pois nada senão o que é útil é ensinado na escola desse mestre. Está falando de Deus, né? Ela é meu único guia.
e aquecer as suas doutrinas manifestas será a minha constante regra de sabedoria. Doutrinas manifestas. Se você tem prazer em flutuar em meio a essas especulações etéreas, permita-me, peço-lhe eu, humilde discípulo de Cristo, meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Irmãos, eu só diria aqui o seguinte: onde está o lugar onde eu assino? Porque eu concordo com um gênero, grau, número, tudo que é possível concordar com cada uma dessas palavras de Calvino. Então, não tenho deleite em sutileza, não acho que o cristão deve ter, e nós devemos procurar aquilo que é útil e meditar naquilo que conduz à edificação da minha fé. Eu quero me parecer com Cristo, eu não quero ser mais reputado como mais sábio, o camarada que sabe as coisas que ninguém sabe. Isso não ajuda ninguém. Devemos realmente buscar viver uma vida piedosa, o que já é uma grande luta, porque nós estamos lutando contra o pecado, a frieza do nosso coração. Então, eu concordo plenamente com Calvino. Isso deve nos... E aí, veja, Lutero está focando também no que é básico, o que é essencial ao trazer esses 3 conselhos sobre a oração. E aí, aqui, eu observo que existe uma diferença entre isso que se lê em Lutero, isso que se lê em Calvino e o fenômeno da reforma no Brasil. Algo estranho acontece. O que de estranho que eu quero mencionar? Primeiro, há exceções aqui, lógico, mas de uma maneira bem geral, há muitas pessoas que são ignorantes sobre questões básicas. Elas não sabem o significado dos artigos do Credo Apostólico, dos 10 Mandamentos, da oração do Senhor. Elas aprenderam sobre a reforma na internet, não receberam nenhuma instrução básica sobre essas coisas, e aí elas ficam querendo discutir sobre temas difíceis, escrever blogs sobre temas difíceis e fazer guerra por detalhes, por sutilezas. Isso está diferente de Lutero, isso com certeza está diferente de Calvino. E o outro ponto, a falta de piedade. Quase sempre as mesmas pessoas que gostam dessas sutilezas, desses debates e muitas coisas que, na verdade, são inúteis para a edificação da fé, são as pessoas cuja vida não reflete a piedade bíblica. Elas gostam de discutir sobre teologia, mas elas não gostam de viver de uma maneira que Deus vai ser glorificado. E, às vezes, quando essas pessoas se chegam a uma igreja, realmente uma igreja fiel de Cristo Jesus, eles vão ter problemas, porque quando eles chegam lá, muitas vezes, eu sou mais inteligente que esse pastor não lê inglês, eu leio, esse pastor não conhece as grandes obras da reforma, não conhece os Clark, não conhece Van Til, ele não sabe nada de filosofia reformacional e tal. Aí ele lê um livro por mês, eu leio 10 por semana, então fica todo cheio de orgulho. Mas se ele receber uma visita pastoral, e se ele for um homem casado e o pastor perguntar assim: irmão, como está seu casamento? Aí começa a fossa a revelar o seu odor, porque a vida daquela pessoa, muitas vezes, isso eu já tenho visto. Eu tenho, como pastor, presenciado situações assim. Um orgulho teológico, mas quando recebe a visita pastoral, a piedade está passando longe. Então, para quê? Para que todo esse orgulho e toda essa busca, se a pessoa não quer viver uma vida que glorifica a Deus? Então, a obra de Lutero, veja, escrita há quase 500 anos atrás, parece que houve um lapso de tal forma que nós perdemos as dimensões práticas e a questão da piedade dos reformadores. Isso não é enfatizado. Queremos só ficar discutindo com os arminianos sobre isso ou aquilo. Eu quero saber se você é infra ou é supra, é pós ou é A. Então, queremos essas coisas, né? Mas realmente viver a piedade, então não queremos. Não é que estudar essas doutrinas seja ruim ou pecado, não é isso. Eu estou querendo dizer ir por um caminho em detrimento do outro, né? Querer estudar e aprender sobre infra ou supra não é pecado, mas muitas vezes a pessoa só quer isso, e a piedade
fica excluída. Então, isso perde o valor, é apenas um tipo de hipocrisia reformada, né? Uma hipocrisia confessional. Você sabe bastante da confissão, você está preocupado com a sutileza para saber se Westminster e confissão belga, qual que é infra, qual que é supra, mas está cheio de problemas no casamento e não vive o evangelho como deveria. No trabalho, rouba, defrauda o seu patrão, né? Então, esse tipo de coisa, isso não é a reforma, não. Isso aí é outra coisa. A reforma, ela é uma reforma que volta à palavra, e voltar à palavra é voltar na doutrina e voltar na vida. Lá em Tito, capítulo 1, vamos lá para Tito, capítulo 1, eu quero mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui, compartilhar o Logos. Diz assim: Paulo, servo de Cristo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Então, observe aí. Essa passagem, ela ensina sobre a tarefa de Paulo como um ministro de Deus. E podemos aplicá-la a todos os ministros da palavra. Então, Deus usa o ministério da palavra para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Então, através da pregação, do ensino na Igreja de Cristo, Deus usa isso para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Essa fé que é dos eleitos de Deus, ela se desenvolve, ela é promovida no pleno conhecimento da verdade. Então, a verdade é importante, ela deve ser, devemos descobri-la, devemos aprendê-la, tudo aquilo que é edificante e é útil para a nossa vida. A verdade que lemos na palavra, a verdade é a palavra. Perdão. Mas o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então, não há um divórcio entre verdade e piedade. Estão juntos. Onde a verdade estiver, a piedade também deve estar. Então, esses elementos, eles estão inseparavelmente unidos. Vou dizer quais são: pregação da palavra, fé, verdade e piedade. Vou repetir. Pregação da palavra, fé, verdade e piedade. Isso está unido. Se alguém chega até você e só quer falar sobre verdade, bom, isso é insuficiente. Você precisa dessas 4 coisas juntas aí. Onde houver a pregação da palavra, a fé está sendo promovida. O pleno conhecimento através do pleno conhecimento da verdade e através de uma vida piedosa. Então, essas coisas estão realmente juntas. Vamos voltar lá para o nosso slide. Dúvidas? Vamos ver aqui. E já estamos encerrando, tá, irmãos? Gastou um pouquinho mais de tempo do que eu esperava. Vou concluir com aplicações para não ficar tarde, já está no final. Vou para as aplicações. Quem tiver dúvidas, faça depois das aplicações. Então, primeira, procure memorizar o credo apostólico, os 10 mandamentos, a oração do Senhor e alguns textos bíblicos, por exemplo, dos Salmos, das Epístolas e até dos Evangelhos. Isso pode ser útil, né? Quando você não tem a Bíblia perto de você, você quer orar, quer aquecer o seu coração. Você também pode usar um salmo que você sabe cantar, uma passagem bíblica que você sabe de cor. Então, procure desenvolver-se também nisso, de memorizar, encoraje seus filhos a memorizar o credo, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Segundo conselho, baseado nos conselhos de Lutero, né? Procure compreender o significado para você e as implicações do credo, dos 10 mandamentos e da oração do Senhor, para que você não esteja usando este recurso de uma forma sem compreensão, né? Então, esses são elementos muito importantes, não só para a oração, não só para aquecer o coração, mas para a vida cristã como um todo, para você compreender mais sobre a vida cristã, aprender mais sobre Deus e pensar sobre Deus de forma correta. Você deve entender o significado daquilo que a igreja confessa, daquilo que está nos 10 mandamentos, daquilo que Jesus nos ensinou na oração que chamamos de Pai Nosso. Quanto a isso,
um excelente recurso é o Catecismo de Heidelberg. Então, no Catecismo de Heidelberg, você tem uma ferramenta de grande ajuda para compreender o credo apostólico, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. E o Catecismo de Westminster também será muito útil na compreensão dos 10 mandamentos e da oração do Senhor. Terceiro conselho: faça da oração a primeira e a última atividade do dia. Então, para isso, você precisa ter uma resolução. Você deve decidir, né, fazer da oração. Não é que isso é uma regra, tem que fazer assim, mas é um bom conselho, uma sugestão, se você está com dificuldades para ter um tempo para orar, você não está conseguindo orar. Então, cria essa regra para você mesmo. Primeira coisa do dia, a última coisa do dia. E uma forma de você fazer isso é colocando um lembrete. Por exemplo, você pode colocar um lembrete do lado da sua cama. Quando você levantar, você vai lembrar, primeira coisa a fazer, orar. Quando você for deitar, você vai lembrar, a última coisa a fazer, orar. Então isso pode ser útil, colocar um lembrete por algum tempo, até que você tenha a disciplina de fazer da oração a primeira coisa e a última coisa. E você tem que fazer essa oração no final do dia antes de você se deitar. Tá? Então se você for deitar e ficar mexendo no celular, e depois você vou orar, sua mente está cansada, o seu cérebro já entendeu que você está na cama, ele já está mandando mensagem para o seu corpo relaxar e você dormir. Então, você não vai fazer uma oração com todo o seu coração. Então, minha sugestão é a seguinte: à noite você pode talvez focar em ações de graças, agradecer pelas coisas que sucederam no dia, colocar diante de Deus alguma coisa que poderia ser um tipo de coisa que vai lhe causar ansiedade, tirar o seu sono, você coloca isso diante de Deus. E a oração pela manhã pode ser uma oração um pouco mais longa, que você vai pedir por você, por outras pessoas, confessar seus pecados. Então você pode colocar um despertador um pouco mais cedo, antes de você sair para o trabalho, e aí você faz a sua oração. Quarto conselho: antes de iniciar as suas orações, não esqueça, aqueça seu coração. Se você vai usar o credo, os 10 mandamentos, passar a escritura, vai cantar um salmo, ou vai fazer outra coisa, isso é menos importante. O importante é que você, de alguma forma, tire os seus pensamentos das coisas terrenas e volte seus pensamentos para o Senhor. Quinto conselho: viva sob a compreensão de que suas orações e o seu trabalho são diferentes partes da mesma devoção. Sua devoção inclui suas orações, mas sua devoção também inclui a forma como você trabalha. Então, sexta aplicação: trabalhe para glorificar a Deus. Então, trabalhe honestamente, com a lei de Deus diante dos seus olhos, e ore para que você viva com gratidão e faça o melhor possível no seu trabalho, para que isso seja algo que vai glorificar a Deus. Se destaque como um bom funcionário, como uma pessoa aplicada, para que Deus seja glorificado no seu trabalho também. Sétimo: não permita que o trabalho o impeça de orar. O trabalho não impede ninguém de comer, geralmente, né? Assim também não devemos ser negligentes, nem no trabalho, nem na oração. Devemos orar, devemos trabalhar. Por último, tendo uma hora fixa para orar, havendo aquecido o coração, ore considerando cada palavra e cada pensamento, como Lutero aconselhou. Tá bom? Então, isso são as aplicações naquilo tudo que nós ouvimos. Alguém tem alguma dúvida ou comentário final antes que nós vamos orar e encerrar essa aula? Ok, ninguém tem nenhuma dúvida. Como sempre digo, isso pode ser uma coisa muito boa, que todo mundo entendeu com clareza, uma coisa muito ruim que ninguém entendeu nada, mas espero que seja a opção de número 1. Todos entenderam com clareza aquilo que foi dito. Então, meus queridos irmãos, agradeço a vocês por participarem desse curso, espero que esse curso seja benéfico para vocês, contribua para uma vida piedosa, a edificação de vocês, né? Também dizer a vocês que quem está participando desse curso vai ter a sua vaga garantida no próximo curso.
se quiser participar, que será um curso de introdução aos institutos, e poderá também, o curso terá 25 vagas, aqui inscritos acho que são 8, poderá indicar alguém para participar do próximo curso, tá bom? Então, já vai pensando aí no nome de alguém que pode ter interesse no próximo curso, introdução aos institutos, e essa pessoa terá sua vaga garantida se ela quiser participar desse próximo curso, como vocês estão participando aqui. Parece que alguém levantou a mão, deixa eu ver aqui. O José Henrique. Boa noite a todos. Acho que o pessoal está me ouvindo aí. Está ouvindo. Esse estudo de hoje foi maravilhoso, eu gostei muito. Sobre a obra que o senhor utilizou esse estudo, foi qual obra? Que eu peguei aqui, depois no começo, tive um problemazinho aqui, eu não estava escutando. Foi obras selecionadas, Martinho Lutero, Obras Selecionadas, que é essa obra aqui, não sei se vai aparecer aí no vídeo, Obras Selecionadas, é o volume 5, tem ela, um livro físico e tem, acho que também tem no Kindle, já essa obra aqui, ela tem vários livros de Lutero aqui dentro, falando sobre ética, oração, sexualidade, educação e economia, nessa obra aqui. Eu já tinha visto falar dessa obra e vendo o senhor explanar aí, ficou bem claras as ideias e despertou interesse em conhecer um pouco mais. Vale a pena, José, vale a pena obter essa obra. É muito, muito boa. É um pouco caro, geralmente esses livros estão custando R$100, mas é bom, eu dou muito valor de tê-lo e agradeço a Deus que eu pude comprar essas obras, tá bom? Bom, queridos irmãos, muito obrigado então a todos vocês. Dizer que este curso, ele tem o apoio, né, do Centro de Literatura Reformada, o CLIRI. Então, a editora cliri.com.br é o endereço, se alguém quiser visitar, conhecer, está apoiando essa iniciativa do curso, dessa série de cursos. Isso também está sendo publicado no meu site, Toda Escritura, então todaescritura.org. Também, podemos dizer, um oferecimento da Igreja Reformada de São Paulo, porque eu estou trabalhando na plantação dessa igreja agora, e uma parte do meu tempo está sendo servir a Igreja de Cristo no Brasil todo através desses cursos. Então, temos o apoio dessas 3 instituições. Visite o site, saiba um pouco mais sobre elas, tá bom? Nós vamos, então, encerrar com uma oração ao Senhor nosso Deus. Então, oremos. Deus eterno e bendito, Pai justo e santo, Deus todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, pela vida de Martinho Lutero, por essa obra que ele escreveu, que nos ajuda a perceber o quanto nós ainda precisamos aprender sobre a oração, mas ainda mais que nós precisamos tomar as medidas necessárias para uma disciplina de devoção ao Senhor. Sabemos que Lutero não esperava que nós fôssemos copiar ao pé da letra, mas esperamos que o Senhor nos dê sabedoria de aplicar alguns princípios sobre os quais ouvimos, para que nós tenhamos uma vida de oração que seja mais condizente com aquilo que nós temos visto e aprendido na Tua Palavra sobre a oração. Dai-nos um coração dependente, um coração humilde, ajuda-nos para que nós não oremos com um coração frio, para que nós não sejamos negligentes na oração, para que nossos pensamentos não estejam vagueando em outras coisas, para que realmente nós possamos ter um tempo fixo cada dia para orar, para estar diante do Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá ânimo, porque nós precisamos orar e não só aprender sobre a oração. Começa isso hoje mesmo, para que cada um de nós que ouvimos aqui sobre a oração não se volte para a sua cama antes de dirigir ao Senhor uma oração. Nós pedimos a Tua misericórdia, Tua bênção sobre esse curso, sobre o decorrer das próximas aulas, sobre os outros cursos que virão. Que o Senhor, se for a Tua vontade, conceda que isso vá à frente e que isso glorifique o Teu santo nome. Nós choramos assim, em nome de Cristo. Amém.
Ok, irmãos? Uma boa noite para todos. Que o Senhor Deus abençoe os irmãos.